Amém. Poder sentar, irmãos. Meus irmãos, mais uma vez, boa noite a todos. A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com cada um de nós. Meus irmãos, nesse momento, nós vamos abrir a palavra do nosso Deus no livro do Êxodo. Êxodo, capítulo 18. Êxodo 18. Esse é um texto conhecido por ser o texto em que Jetro, sogro de Moisés, lhe dá um conselho sobre a questão da liderança, ali no contexto da igreja do Antigo Testamento, com respeito à liderança plural, o governo plural, que nós vamos ver na pregação, e nós cremos como presbiterianos, que também é fundamento para o governo plural da igreja. Cristo é o cabeça da igreja, e ele chama anciãos ou oficiais ou presbíteros no Novo Testamento para exercer o governo da sua igreja. E no Antigo Testamento haviam os anciãos, os homens aí, que eram separados para julgar Israel junto com Moisés. Irmãos, acompanhe a leitura em Êxodo, capítulo 18. Eu vou ler todo o capítulo e os irmãos acompanham. A palavra do nosso Deus diz assim: Ora, Jetro, sacerdote de Midian, sogro de Moisés, ouviu todas as coisas que Deus tinha feito a Moisés e a Israel, seu povo, como o Senhor trouxera a Israel do Egito. Jetro, sogro de Moisés, tomou a Zípora, mulher de Moisés, depois que este lhe enviara, com os 2 filhos dela, dos quais um se chamava Gerson, pois disse Moisés: fui peregrino em terra estrangeira. E o outro Eliezer, pois disse: o Deus de meu pai foi a minha ajuda e me livrou da espada de Faraó. Veio Jetro, sogro de Moisés, com os filhos e a mulher deste, a Moisés, no deserto, onde se achava acampado junto ao monte de Deus, e mandou dizer a Moisés: eu, teu sogro Jetro, venho a ti, com a tua mulher e seus 2 filhos. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Contou Moisés a seu sogro tudo o que o Senhor havia feito a Faraó e aos egípcios, por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel, livrando das mãos dos egípcios, e disse: bendito seja o Senhor que vos livrou da mão dos egípcios e da mão de Faraó. Agora sei que o Senhor é maior que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Então Jetro, sogro de Moisés, tomou holocausto e sacrifícios para Deus. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés diante de Deus. No dia seguinte, assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés desde a manhã até o pôr do sol. Vendo, pois, o sogro de Moisés tudo o que ele fazia ao povo, disse: que é isto que fazes ao povo? Por que te assentas só, e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol? Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo me vem a mim para consultar a Deus. Quando tem alguma questão, vem a mim, para que eu julgue entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que fazes. Sem dúvida desfalecerás, tanto tu como este povo que está contigo, pois isto é pesado demais para ti, tu só não o podes fazer.
Ouve, pois, as minhas palavras, eu te aconselharei, Deus seja contigo. Representa o povo perante Deus, leva as suas causas a Deus. Ensina-lhes os estatutos e as leis, faz-lhes saber o caminho em que devem andar e a obra que devem fazer. Procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem este povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a ti, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Será assim mais fácil para ti, e eles levarão a carga contigo. Se isto fizeres, e assim Deus te mandar, poderás então suportar, e assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Moisés atendeu às palavras de seu sogro, e fez tudo quanto este lhe dissera. Escolheu Moisés homens capazes de todo Israel, e o constituiu por cabeça sobre o povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Estes julgaram o povo em todo o tempo. A causa grave trouxeram a Moisés, e toda causa simples julgaram eles. Então se despediu Moisés de seu sogro, e este foi para a sua terra. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pela palavra do Senhor, que é a tua porção para nós nesta noite, para a tua igreja. Venha o teu reino aqui sobre nós, sobre esta igreja local, sobre Alagoinhas, sobre o teu povo, ó Deus, congregado aqui neste lugar. Fala aos corações, revela o teu querer. Seja exaltado o teu nome através da pregação do Evangelho, através da pregação de Cristo no texto bíblico. Ó Deus, dá graça a cada um de nós, fala conosco, exorta, conforta também. Ó Deus, abençoa o teu povo, ó Pai, com a palavra que vem do alto e nos ajuda a discernir o teu propósito para a tua igreja nesses dias maus em que vivemos. Assim, dá-nos a tua graça, fala conosco. Recebe também, ó Deus, as contribuições do teu povo que foram depositadas. Ó Deus, sustenta cada família, dá direção, sabedoria e graça a cada um, especialmente aos pais, os que têm responsabilidade na manutenção do seu lar. Que o Senhor abençoe as vocações, o trabalho, não deixe faltar e cuide da tua igreja também. É no nome de Jesus Cristo que oramos e agradecemos. Amém. Meus irmãos, a voz do povo é a voz de Deus? É uma pergunta que faço e que vamos, no decorrer do sermão até o final, voltar a essa pergunta e, à luz das Escrituras, responder. Então, a pergunta é: a voz do povo é a voz de Deus? Ou seja, o que o povo quer é o que é bom e justo? Será que nós, irmãos, como povo, e aí transcenda até a questão da igreja, pense além da igreja, eu estou falando do povo mesmo. Claro que nós somos um povo crente, temos o reinado de Cristo, especialmente através da igreja, a sua palavra, os seus estatutos, a sua lei, o seu evangelho, mas estou me referindo de modo mais amplo, se a voz do povo é a voz de Deus, ou seja, podemos criar e alterar leis segundo a vontade popular. Leis são convenções sociais, o que a maioria achar que é melhor, pelo espírito da época, então muda-se as leis de um país. Será que as leis estão em nossas mãos para adaptarmos segundo o nosso querer, o contexto social, o século XX em que vivemos? Irmãos, segure essas perguntas aí, nós vamos caminhar expondo aqui o texto e também responderemos mais à frente sobre estas questões. Mas o texto em si, esse texto que está diante de nós, é um texto clássico da visita de Jetro, sogro de Moisés, a ele. Nós já sabemos que Jetro é sacerdote de Midian e é sogro de Moisés. Moisés fugiu do Egito pela sua vida, quando ele matou um egípcio,
Faraó, então, que era vivo naquela época, o perseguiu, ele, por sua vida, fugiu, e ele, então, se encontrou com Jetro, casou com a filha mais velha, Zípora, e Midian, então, uma terra ali desértica, onde Moisés foi pastor 40 anos ali no deserto. E é claro que Jetro não é adorador de Javé, do Deus de Israel, do Deus da aliança. Então, Moisés entrou numa espécie de casamento misto. Claro que, obviamente, é mais fácil esperar que seus filhos, já nascendo na aliança, embora, lá no capítulo 4, o anjo do Senhor quase mata ali Moisés, porque os filhos não haviam sido circuncidados, que é o batismo do Antigo Testamento, e Zípora, então, cortou o prepúcio ali das crianças, dos filhos, dizendo para Moisés: tu és para mim marido sanguinário. Então, Moisés, fugindo pela sua vida, ele vai para o deserto, ele entra num casamento com uma filha de um sacerdote de Midian, ou seja, um sacerdote pagão, que, apesar disso, é um homem experiente, sábio, e que tem características de um homem piedoso, mas especialmente, vamos ver aqui no texto, que Jetro responde ao Evangelho, à palavra de Deus. Ele responde, e há Evangelho no Antigo Testamento. A saída do povo de Deus do Egito, irmãos, é o Evangelho ali pré-anunciado. O Egito, a fornalha de ferro do Egito é o inferno. Israel foi liberto da morte para a vida. Foram libertos, transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então, há ali o Evangelho. Lembre da Páscoa, o que ela é. A Páscoa anuncia Cristo, o Cordeiro, o sangue do Cordeiro colocado nas portas, livrou os filhos ali, os primogênitos dos israelitas. Então, há Evangelho aqui, nós vamos ver que Jetro, ele responde a esse Evangelho, é pregado o Evangelho a ele, é anunciado o Evangelho. Então, nós sabemos que há um contexto da aliança. Jetro, a princípio, não é dessa aliança. Moisés, então, casa com Zípora, seus filhos nascem, de certo modo, na aliança, mas precisaram ser circuncidados depois, para obedecer à palavra de Deus. E no contexto da libertação do povo de Israel do Egito, é como se Jetro tivesse dito assim para Moisés: Moisés, deixa Zípora e os rapazes aqui comigo. Você vai lá fazer a obra de libertação, e aí, quando Deus confirmar tudo, tirar, a gente se encontra lá na frente, lá ao pé do monte. Ou seja, marcaram esse encontro posterior. Então, em todos aqueles eventos, irmãos, que nós acompanhamos, da saída ali das pragas, então está ali Moisés e Arão e a sua esposa, filhos, de fato, estão com Jetro, sogro de Moisés. Então, apesar de Jetro não estar com Moisés, e Zípora e os filhos Gerson e Eliezer, como eu disse, há um evangelho aqui, há uma boa nova na libertação do povo de Deus do Egito. E essa obra de Deus de salvação e juízo, essa notícia, se espalhou. A boa nova se espalhou. E o sogro de Moisés estava acompanhando e ouviu a notícia. Deus cumpriu o que havia dito a Moisés. E ele veio celebrar com Moisés. Ele veio ao encontro de Moisés, trazendo a esposa, trazendo os filhos. Ele vem, ele se achega ali. Moisés vai narrar para Jetro os grandes feitos de Deus. Os grandes feitos de Deus. Esse é o contexto do capítulo. E enquanto Jetro vem e vai adorar a Deus, ele vai observar o trabalho de Moisés como juiz. Porque Moisés é libertador e também é juiz. Ele julga o povo. Ele é um tipo de Cristo. Cristo é o mediador, Jesus Cristo é o Salvador e ele é juiz, justo juiz. E Moisés também, como tipo de Cristo, profeta, não é rei,
mas é juiz. Não é sacerdote, mas é juiz. E aqui então há uma justiça sendo administrada no contexto religioso. E aí não esqueça da pergunta: se nós podemos criar leis à nossa vontade, se a voz do povo é a voz de Deus, e nós vemos na palavra de Deus, vemos em Israel, vemos na igreja, e sabemos pelas Escrituras que a justiça emana de Deus. Deus é o supremo juiz e legislador. Deus é bom, santo e justo. Meus irmãos, nós sabemos que a autoridade civil dos magistrados e juízes vem de Deus. A autoridade pública e os magistrados, as leis do país, tudo vem de Deus, e Cristo é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Nós sabemos disso. As autoridades, elas são ministros de Deus para cumprirem a sua vontade. As autoridades são ministros de Deus. Então, a lei, a justiça verdadeira, não pode ter origem da mera experiência humana. Não pode. A lei e a justiça pertencem a Deus. Ele é o legislador, Ele é o juiz, o Senhor. E a igreja, irmãos, como um povo que tem a palavra de Deus, a revelação de Deus, a igreja tem um papel importantíssimo quando se trata das questões de justiça. A igreja tem a palavra de Deus, é portadora da palavra de Deus revelada, e nós, como povo de Deus, tanto somos chamados a viver uma vida justa, santa e piedosa, mas nós, como povo de Deus, podemos e devemos contribuir para a construção de uma sociedade mais justa, ou justa verdadeiramente, porque a justiça pertence a Deus. Então, o caos que está aí é porque os homens viraram as costas para Deus, para a Bíblia. Inclusive as autoridades públicas, veja lá no Salmo 2, que é dito aos governantes que beijem o Filho, que se submetam a Cristo. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Então, por isso que há injustiça e o caos impera. E aqui no caso, lembre que Moisés então ele é juiz. E imagine o trabalho de Moisés, irmãos. Lembra quantos eram os habitantes que estavam ali com Moisés? Só de homens 600.000. Mais mulheres e crianças. Então, imagine um homem Moisés, um tipo de Cristo, etc., libertador, também juiz. Mas não era fila enorme de gente ali esperando no sol, para poder trazer a sua causa diante de Moisés, ele julgar e ensinar ao povo os estatutos de Deus, a lei de Deus. Então, Jetro vem a Moisés, ele se congratula com Moisés, no nosso texto. Eles entram na tenda, no verso 7, e Moisés conta tudo que Deus operou, no verso 8. Tudo que Deus fez a Faraó e aos egípcios por amor de Israel, e todo o trabalho que passaram no Egito, e como o Senhor os livrara. Ou seja, Moisés, de certo modo, irmãos, evangeliza Jetro. Ele fala dos feitos de Deus, da salvação de Deus para Jetro, da justiça de Deus. E veja que Jetro entende no verso 11. Veja o que Jetro diz no verso 11. Agora sei que o Senhor é maior do que todos os deuses, porque livrou este povo de debaixo da mão dos egípcios, quando agiram arrogantemente contra o povo. Deus é Senhor, Deus é libertador. Ele professa aí a sua fé. O Senhor é maior do que todos os deuses. Então, diante de Faraó, que é um tipo do próprio Satanás, do Egito, que é um tipo do inferno, da condição caída do homem, Deus libertou o seu povo, tirou debaixo da tirania de Faraó. Ou seja,
Deus agiu com justiça. O Evangelho, irmãos, a Boa Nova, também é uma mensagem judicial, de justiça. Ao mesmo tempo que somos salvos, Deus é justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. O Evangelho tem esses dois lados da mesma moeda. Era necessário, então, Deus, para libertar o povo de Israel, fazer justiça contra os egípcios. E Ele fez, e nós vimos nas 10 pragas. E nós vimos ali no Mar Vermelho também. E Jetro, então, recebe toda essa notícia. E então agora o povo está ali, próximo ao monte. Moisés está administrando os mandamentos de Deus, aplicando, julgando. E nós vemos então um sacerdote pagão reconhecendo que o Senhor é justo. Nós vemos um sacerdote pagão reconhecendo: os egípcios foram arrogantes, os egípcios foram injustos, os egípcios oprimiram o povo de Deus, e Deus os libertou, e Deus fez justiça. É justo, o Evangelho trata de justiça. A cruz de Cristo fala do amor de Deus, é verdade. Deus deu seu Filho em nosso favor, para morrer por nós, o seu povo, os seus eleitos, mas ali Deus fez justiça. E essa mensagem de justiça é boa nova para o eleito, para o crente. Nós apreciamos isso, porque essa é a nossa libertação. Então, Jetro presta, e Moisés também, um ao outro ali, Jetro e Moisés prestam honrarias, especialmente Moisés. Veja o respeito, irmãos, mesmo que Jetro é um sacerdote pagão, mas veja o respeito de Moisés para com Jetro. Veja o verso 7. Então saiu Moisés ao encontro do seu sogro, ele trouxe ali sua esposa e seus filhos. No verso 7, Moisés saiu ao encontro do seu sogro, inclinou-se e o beijou, e indagando pelo bem-estar um do outro, entraram na tenda. Moisés trata Jetro como ele é o seu sogro. É mais velho, está numa posição de autoridade, é justo. A palavra de Deus diz no próprio Pentateuco, no livro de Levítico, na lei de Deus, Levítico 19:32, diz: diante das cãs te levantarás, e honrarás a presença do ancião, e temerás o teu Deus, eu sou o Senhor. Então o povo de Deus, irmãos, é um povo que tem um padrão de justiça, o padrão de Deus, a lei de Deus, os mandamentos de Deus. E há então vários princípios e mandamentos, entre eles o respeito à autoridade. Há uma justiça, um padrão de justiça. Deus constitui autoridades, e aí transcende a igreja, até mesmo na esfera civil e pública. Também Deus estabelece governos e autoridades, e eles vão prestar contas a Deus se não estão servindo a Cristo, se não estão sendo fiéis e obedientes à palavra de Deus. Eles vão prestar contas disso. Nós devemos, claro, obedecer às autoridades enquanto são fiéis à sua vocação e justas. E de todo modo vemos que o povo de Deus então é um povo que conhece o seu Deus, que crê num Deus que se revela nas Escrituras, um Deus justo. E o desrespeito pela autoridade é pecado segundo as Escrituras, e demonstra a decadência de um povo e ignorância da lei de Deus. Então o próprio Moisés aí, da aliança, trata com respeito a Jetro, e é isso que vemos aí no nosso texto. Então Jetro, eles vão para a tenda, Moisés conta os feitos de Deus. No verso 9, alegrou-se Jetro de todo o bem que o Senhor fizera a Israel. Ele louva a Deus no verso 10, bendito seja o Senhor, que vos livrou das mãos dos egípcios. Ele professa a sua fé no verso 11, ele crê que Deus, o Senhor, é maior do que todos os deuses, porque agiu assim. E no verso 12, Jetro, sogro de Moisés, tomou o holocausto. Irmãos, o holocausto é o culto. O animal que era completamente queimado, o que aponta para a expiação de Cristo. Ele tomou
holocaustos e sacrifícios para Deus. Ele adorou a Deus por meio dessa instituição, desse culto, por meio de holocaustos. E veio Arão e todos os anciãos de Israel para comerem pão com o sogro de Moisés, diante de Deus. Ele adorou a Deus, ele prestou culto, segundo a aliança. E a comunhão ali entre eles, ele come pão, ele está em comunhão ali com os demais de Israel. Então, o que temos aí são elementos que apontam o sacrifício para o culto da antiga aliança. E a participação dos anciãos manifestando ação de graças e um ato de fé, de corações pacificados pela graça de Deus. Então, esse é o encontro aí, até o verso 12, nós temos esse encontro de Moisés com o seu sogro. Nós temos aí o Evangelho sendo anunciado, as boas novas dos grandes feitos de Deus. E enquanto isso, Jetro observa a maneira que Moisés lida com o seu ofício de juiz, a partir do verso 13. Você vai observar isso, e Jetro também. Ele diz: no dia seguinte assentou-se Moisés para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. 600 mil homens era o censo. Mas mulheres e crianças, imagine, a fila de quantos problemas tinha para resolver. E o povo em pé, esperando ali, desde a manhã até a tarde. E Jetro viu isso no verso 14. Ele disse: que é isso que fazes, né, ao povo? Te assenta só e todo o povo está em pé diante de ti, desde a manhã até o pôr do sol. E ele diz: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Moisés, irmãos, faz essa função de profeta, aí também uma função sacerdotal, de certo modo, de juiz, de explicar ao povo os mandamentos de Deus. Ou seja, o que é que está acontecendo aí? O povo estava procurando justiça. A justiça pertence a Deus, mas o povo estava procurando justiça através do seu mediador escolhido, Moisés, através da autoridade constituída. Então, se grupos pequenos, né, congregações pequenas, tem problema, né, vai precisar, é necessário ter governo na igreja, disciplina. Imagine 600 mil homens, população só de homens. Imagine essa igreja. Você já viu uma igreja de 600 mil membros, que na verdade é 2 milhões? Imagine o tanto de problema, irmãos, que Moisés tinha para resolver. E Jetro olha e diz: o que é isso que você está fazendo? E Moisés explica: quando tem alguma questão, vem a mim o povo para que eu julgue, entre um e outro, e lhes declare os estatutos de Deus e a sua lei. E a sentença de Jetro é: isso não é bom o que você está fazendo, não é bom o que fazes, não vai dar certo isso, Moisés, não vai dar bom isso, você não vai aguentar isso, você não vai suportar. Irmãos, Moisés como juiz é tipo de Cristo, mas só Jesus é o juiz perfeito. E por isso era necessário que ele fosse Deus e homem, para julgar, o juiz perfeito. Homem nenhum consegue ocupar essa função. Temos limitações. E jamais, segundo entendemos nós, né, que somos presbiterianos e cremos no governo plural, jamais homem algum deveria tomar para si esse ofício sozinho. Porque, temendo a Cristo, sabemos que Cristo é o supremo juiz, nós sabemos que nós temos muitas limitações, somos limitados. E, como vamos ver no texto aí, foi estabelecido um governo plural. Então, por mais honra que Moisés tenha como tipo de Cristo, é o grande profeta do Antigo Testamento, que escreveu os 5 primeiros livros. Irmãos, o Antigo Testamento todo é um retorno a Moisés, ele interage com Moisés. Então, por mais honrado que Moisés fosse, ele é mero homem, ele não tem condições de executar essa tarefa grandiosa. A justiça pertence a Deus. E Moisés, como mediador, não conseguiria executar isso sozinho.
Então, esse é um fardo que ninguém pode carregar, irmãos. Nenhum mero homem pode carregar. Certo? Ninguém pode suportar, ou suportaria, Moisés também não, por muito tempo, esse tipo de administração, de governo. E é por isso, então, que há uma necessidade de Jesus Cristo, o mediador, Deus-homem. É por isso que é necessário que viesse um profeta maior, Jesus Cristo. Só Cristo pode governar de fato as nações e julgá-las com justiça. Então, diante disso, há um conselho de Jetro para Moisés no verso 23. Se isto fizeres e assim Deus tu mandar, ou seja, se for da vontade de Deus, se vier da parte do Senhor, então poderás então suportar. E assim também todo este povo tornará em paz ao seu lugar. Ou seja, ele aconselhou nos versículos anteriores que houvessem homens líderes que pudessem então executar junto com Moisés essas funções de governo, de administração, de justiça. E Moisés registra a execução desse conselho em Deuteronômio capítulo 1, do verso 9 a 18. Deuteronômio, capítulo 1, verso 9 a 18, Moisés diz: nesse mesmo tempo eu vos disse, eu sozinho não poderei levar-vos. O Senhor vosso Deus vos tem multiplicado, e eis que já hoje sois multidão como as estrelas do céu. O Senhor Deus de vossos pais vos faça 1000 vezes mais numerosos do que sois, e vos abençoe, como vos prometeu. Como suportaria eu sozinho o vosso peso, a vossa carga e a vossa contenda? Não dá. Deus não planejou assim, pelo menos não para nós homens. Cristo, sim, perfeito, Deus homem, nosso mediador. E diante disso, então, Moisés registra: tomai-vos homens sábios, inteligentes, experimentados, segundo as vossas tribos, e ponha por vossos cabeças. E eles disseram: bom é cumprir a palavra que tens falado. É algo, irmãos, que vem de Deus e que é observável que isso é bom que seja assim. Então, houve o estabelecimento desse governo de anciãos ali no Antigo Testamento. E havia então uma hierarquia, instâncias em que causas menores ou que pudessem ser resolvidas ali de modo local eram resolvidas, e as causas difíceis iam subindo até chegar a Moisés. Esse governo plural, esta decisão que foi: não vai apenas um homem julgar Israel, não é isso. Não foi apenas, irmãos, uma questão de conveniência de um Moisés cansado. Esse governo plural vem de Deus. O próprio Jetro disse: se Deus tu mandar, se Deus te orientar assim. Então aqui, essa instituição, essa lei, essa legislação que nos foi dada aqui no Antigo Testamento, não é uma questão só de conveniência. Irmãos, a Bíblia fala de diversos temas, e dentre eles, sim, fala de governo de igreja. Princípios que também podem ser aplicados com sabedoria à administração pública, ao governo das nações. Então, essa ideia nem de Moisés surgiu. Essa ideia de dividir, essa ideia de um governo plural, Deus, na sua providência, usando o sogro de Moisés, Deus mesmo providenciou que isso fosse assim. Então, não foi a vontade de Moisés. Moisés estava lá, ia ficar lá na fila, o povo na fila lá. Até que Jetro, então, lhe aconselhou e, conduzido pelo Senhor, essa decisão foi tomada. Então isso veio de Deus. Deus preparou a ocasião para que fosse assim, para que ficasse registrado o contexto histórico desse acontecimento, e depois isso ficou registrado na lei, em Deuteronômio, como li e vou ler novamente aqui outra parte aqui para os irmãos. Então Deus usou o conselho de Jetro para então orientar Moisés, alguém que a princípio estava fora da aliança. Temos bons motivos para pensar que era crente, né, se converteu.
E Deus então usou Jétro nesse conselho e confirmou, ratificou isso, algo que vem de Deus. Por exemplo, em Deuteronômio capítulo 1, verso 13 a 17, essa instituição está ali colocada. Deuteronômio 1, 13 a 17. Tomai-vos homens sábios, inteligentes, experimentados, segundo as vossas tribos, para que os ponhais por vossos cabeças. Então me respondestes e dissestes: é bom cumprir a palavra que tens falado. Tomei, pois, os cabeças das vossas tribos, homens sábios, experimentados, e os fiz cabeças sobre vós, chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as vossas tribos. Nesse tempo ordenei a vossos juízes. Então esses homens eram juízes, autoridades, dizendo: ouvi a causa entre vossos irmãos e julgai justamente. Então, deveriam ser homens experientes, sábios, inteligentes. E Moisés diz: vocês vão julgar e não sejam parciais no juízo. Vocês vão ouvir pequeno, grande, não tem negócio de que é grande, porque é pequeno. Não temereis a face de ninguém, porque o juízo é de Deus. É questão de justiça, irmãos. Questão de justiça. Não tem esse negócio, porque tem dinheiro, não tem dinheiro, é rico, é pobre, coisas, padrões humanos. É questão de justiça, é o padrão de Deus, não é conveniência. Não é como no nosso país, né, que as questões são tratadas como questão de conveniência, de contexto. Então existe um padrão de justiça. E os juízes, os homens separados para serem juízes, teriam que ser imparciais. Não temer a ninguém, não temer a face do homem. Agora, se tiver algo muito difícil, leva para Moisés. Então, agora não é somente Moisés responsável por ensinar e aplicar a lei ao povo. Agora os anciãos participam desse processo. Eles julgam as causas. Eles são juízes de Israel. Como no Novo Testamento nós cremos no governo plural, governo de presbíteros na igreja. Então, administrar a justiça, irmãos, Deus é justo. A justiça vem de Deus. Administrar a justiça é um ato de graça para os aflitos. Você acha que esse povo estava o dia todo no sol esperando Moisés para julgar? Porque era besteira, as coisas não eram importantes? Pessoas que perderam bens ou sofreram algum dano, alguma situação. Então, a justiça, nós temos que ter uma visão bíblica da justiça. Quem poupa lobo sacrifica as ovelhas, já disse o pensador. O povo de Deus é um povo de um Deus justo, é um povo que deve amar a justiça. A justiça é um ato de graça para os aflitos. Agora, se o povo aí fora quer ter pena do bandido, do ladrão, do traficante, que cuide, né? Mas Deus é justo. Cada um, né, vai assumir seus compromissos com a justiça dos homens, a justiça de Deus. E nós sabemos, é claro, que há um evangelho. Mas o evangelho não é oposto à justiça. E administrar a justiça é algo imprescindível. Então Moisés era um juiz. Vários homens ali foram separados para essa tarefa também. Mas nós sabemos, é claro, que há um supremo juiz e legislador, que é Jesus Cristo, que é Deus, mas especialmente Jesus Cristo, o Deus homem. Irmãos, só Jesus pode executar a justiça perfeita. Nós sabemos disso. Ele foi designado juiz de vivos e mortos. Jesus Cristo. Veja aí, João 5, 22 e 23, o que Jesus diz. Nosso Senhor. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento. Como Deus, ele é juiz, mas como mediador, como Deus homem, o Deus encarnado, o Pai honrou o Filho e confiou a ele o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho, do modo por que honram o Pai.
Em Atos 10, 42 e 43 diz assim: e nos mandou a pregar ao povo e testificar que ele é quem foi constituído juiz de vivos e de mortos. Então, o juiz é Cristo. Mas Cristo administra a justiça também através de autoridades constituídas. Ah, pastor, mas se forem autoridades espúrias, erradas, que estão, eles vão responder diante de Deus. Nós devemos nos submeter à justiça de Deus. Então, esses homens e os homens que Deus estabelece como autoridade, eles são autoridades subordinadas, aos quais devemos sim honrar, respeitar, porque é bíblico, porque é justo, enquanto são fiéis às suas vocações e à palavra de Deus. E essas autoridades, irmãos, não era assim, de qualquer maneira que a coisa acontecia. Tinham características nesses homens. Quais eram as características? No texto aí vai dizer, verso 21, procura dentre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens de verdade, que aborreçam a avareza. Põe-nos sobre eles por chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10. Então, são homens capazes, homens virtuosos. Embora ninguém é perfeito, né? Só Cristo é perfeito e é o juiz perfeito, mas Deus, por sua graça e misericórdia, constitui autoridades sobre nós. Na família, na igreja, na sociedade. Essa é a estrutura bíblica, gostem ou não. E Deus constitui homens capazes, virtuosos e fortes, homens que devem ser moralmente fortes, ou seja, homens que temem a Deus, crentes dedicados à fé e à religião verdadeira, que conhecem a lei de Deus, estão dispostos a defendê-la, homens que não são imparciais no juízo, homens de verdade, apegados firmemente à verdade. É isso que o termo significa, o termo original, homens apegados à verdade, a qualquer custo, homens confiáveis para praticarem a justiça de Deus, homens que odeiam a cobiça, homens que estejam acima das críticas e dos elogios. Essa é a característica, irmãos, das autoridades, que as autoridades devem, temendo a Deus, abraçar sua vocação, devem estar acima das críticas e dos elogios, ou seja, homens de fato tementes a Deus e piedosos, ou seja, homens aqui no contexto da igreja, da aliança, homens crentes, homens convertidos, homens fiéis à aliança, apegados à lei de Deus. Então, sabemos que não há perfeição, mas Deus, por graça, Deus tem os seus. E nunca foi o propósito de Deus, irmãos, então, diante disso que vemos, centralizar a execução da justiça. A gente vive numa época que as pessoas estão inchadas, orgulhosas. Há um acesso à informação e as pessoas se acham a fonte última de sabedoria do universo, E acham que pode julgar tudo, as causas, sozinhas, resolver questões difíceis em suas mentes carnais. Isso é soberba, irmãos, ignorância. Nós somos limitados. Deus estabeleceu um sistema de governo plural porque nós somos falhos, nós somos fracos. Nós somos tendentes à parcialidade. Nós podemos e sabemos disso, mas não devemos usar isso como algo desprezível, que sabemos que os concílios erram e podem errar, mas nós devemos temer isso e não usar isso como desculpa para falta de caráter ou qualquer coisa desse tipo. E ao mesmo tempo devemos ter humildade de que tem causas, questões que só a misericórdia de Deus e a graça para nos conduzir, e que Deus estabelece homens, autoridades, anciãos, presbíteros, juízes para julgar estas causas, porque o julgamento pertence a Deus.
E ele está contra os juízes injustos e pessoas injustas em suas mentes carnais que sentam no trono do legislador e juiz para julgar, né, muitas vezes os seus irmãos também. Então isso deveria nos ser uma coisa que traz um temor absurdo para nós, o julgamento, essas causas que demandam julgamentos. E a nossa igreja é muito sábia, irmãos. Ela é governada, ela tem governo plural de presbíteros, e quando há causas, demandas, tudo é documento, e não é uma coisa que o pastor apenas julga e decide. Há um tribunal, e cada membro ali do tribunal é constituído juiz. Quando o conselho se torna em tribunal, ou presbitério, ou sínodo, ou supremo concílio. Então nós devemos ter muita reverência, deixarmos de lado essa ignorância que está aí, esse senso comum. Devemos respeitar as autoridades constituídas por Deus, porque isso é justo, isso é bíblico. E devemos orar para que Deus levante líderes tementes a eles, homens de verdade, que odeiam o suborno e não usam as suas posições para ganhar vantagens particulares, toma lá da cá. Irmãos, Jetro, no final aí do capítulo, ele volta ao seu país, depois de aconselhar Moisés. Cada homem permaneceu na sua posição. Não há, assim, uma tentativa de Moisés e Jetro obter vantagem um do outro. São parentes, são crentes, são irmãos. E diante de tudo isso, irmãos, mais uma vez pergunto o que falei no princípio. A voz do povo é a voz de Deus? A voz do homem é fonte de lei? É lei para si mesmo? Então, irmãos, nós vemos todo um caos social, as pessoas aí fora, e uma perversão dos padrões de justiça, e isso até é esperado, né? Porque as pessoas aí fora não creem em Deus, não submetem à palavra de Deus, mas temos que ter muito temor e cuidado com relação à igreja, às coisas da igreja, porque não há relativismo em padrão de justiça, não é contextual a justiça, não. Aqui em Alagoinhas é um padrão, lá em Camaçari é outro, em Cachoeira é outro, em Santa Amaro. Não existe, isso não é bíblico. Existe um padrão de justiça, que são, claro, né, o tribunal último, a que devemos apelar, são as Escrituras, que é um padrão ofensivo para a maioria das pessoas. E a Bíblia não é relativista, o povo ia para Moisés era o portador ali da palavra, e ele explicava, aplicava, julgava, instruía. Então, o homem que quer criar leis, desconsiderando Deus, a palavra de Deus, ele é tomado de uma arrogância absurda, porque ele toma uma prerrogativa que é de Deus, de legislar, de criar leis, de legislar. Ele está se colocando, irmãos, numa posição perigosíssima de inimizade com Deus, porque só Deus é justo juiz. Quer ver no Novo Testamento, em Tiago, capítulo 4, verso 11 e 12, no contexto aí, falando de julgamentos precipitados, né, e temerários, o apóstolo, né, Tiago, irmão de Jesus, ele diz, Tiago 4, 11 e 12, irmãos, não faleis mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga seu irmão, fala mal da lei, julga a lei. Ora, se julgas a lei, não és observador da lei, mas juiz. Um só é legislador e juiz. Um só é legislador e juiz. Está na Bíblia, goste ou não. Ou seja, a pergunta que eu estou fazendo, né? A gente pode criar leis, vamos criar leis aqui, uma lei, coisas que não têm base bíblica. A Bíblia diz que um só é legislador e juiz. Aquele que pode salvar e fazer perecer. Tu, porém, quem és que julga o próximo? Então devemos ter muito cuidado quando nos colocamos nessa posição de legislador e juiz. A justiça, portanto, não emana da vontade do povo ou da maioria.
Se somos cristãos, nós temos nas Escrituras a palavra de Deus e devemos aplicá-la a todas as esferas da nossa vida e até orar para que também Deus levante autoridades tementes a eles, crentes para o governo da nação. E na igreja, irmãos, nós temos que agir com convicção bíblica. Nós somos presbiterianos por convicção de que há um sistema bíblico de governo e nós devemos nos livrar de toda maneira antibíblica de lidar com a administração da igreja. Toda maneira antibíblica. Convenções humanas, vontade do povo. Nós somos a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Então, essa questão, o modo como as coisas são tratadas, administradas na igreja, ou seja, o sistema de governo, não é porque a gente acha mais bonito, não. O presbiteriano e o batista tem... Não, a gente cremos que são irmãos lá, cremos que isso não faz, né, com que deixem de ser irmãos, episcopais, congregacionais e tal. É um ponto que cremos que não é central a conversão, a fé, mas é bíblico, para nós é importante, então não é só uma questão aleatória, para nós então é uma questão de fidelidade a Cristo como Rei Supremo e cabeça da igreja, ao qual cremos que Ele estabelece autoridades, no plural, sobre a sua igreja, e também é muito observado que o próprio Jétro, pagão, disse, não dá certo isso. Não consegue uma pessoa... Por que você acha que é tudo dividido o país, né? Tem estados, municípios, não sei quantos... Ali tem a pessoa, é o presidente, mas tem que ter um monte de gente, outros governos ali, instâncias, porque não dá para... Não tem como. Né? Não funciona assim. Meus irmãos, então nós devemos orar pela igreja. Nós precisamos orar, porque vivemos um tempo de confusão, um tempo onde a autoridade de Deus, da sua palavra, é atacada, onde não há respeito pelas leis de Deus, pelos seus mandamentos, isso em todas as áreas, família, igreja, sociedade. Nós vivemos um caos, porque abandonamos a palavra de Deus como nossa regra de fé, e nós, como igreja, precisamos orar, venha o teu reino. Precisamos que Deus levante e sustente homens fiéis, ministros fiéis à sua palavra, homens de verdade, para exercerem governo das suas casas, serem pastores da sua casa, conduzir a sua família na adoração, instruir sua família. Também na igreja, homens de verdade, homens que não sejam vendidos ao espírito da época, homens fiéis ao Evangelho de Cristo, ao verdadeiro Evangelho, o único Evangelho eterno. Então nós temos que orar pelo nosso país, pela igreja em geral, pelo estado do Evangelho no mundo, e nós sabemos que Cristo é o cabeça da igreja, e isso vai passar também por Ele levantar autoridades bíblicas fiéis à sua palavra. Como falamos aí, irmãos, no decorrer da mensagem, há muitos indícios aí de que Jétro se converteu. E a conversão de Jétro é um encorajamento para nós. Como é difícil um líder do paganismo se converter. Imagine assim, a notícia da libertação de Israel se espalhou, né? Ele era sogro de Moisés, ok, mas ele é um sacerdote pagão. Talvez a gente pense assim, aquela pessoa ali é um líder de alguma coisa pagã aí, ou uma autoridade corrupta da sociedade, não vai se converter nunca. Não, irmãos, nós temos que orar, nós temos que pregar esse Evangelho a toda criatura, a pessoas de toda tribo, língua e nação, pessoas de todas as classes sociais, e nós somos encorajados. Se Jétro, que era uma pessoa conhecida no seu povo de Midian, um sacerdote, se Jétro se converteu, é porque nós sabemos que é graça de Deus. Nós sabemos que o Evangelho ele tem que ser pregado.
há indícios aí de uma conversão. No verso 10, ele atribui a salvação ao Senhor, não é a Moisés, ao Senhor. Ele louva a Deus, ele presta culto, adoração de Javé com o holocausto, que aponta para Cristo. Ele participa da comunhão ali com os líderes. Meus irmãos, o Evangelho está sendo pregado. Nós vimos hoje pela manhã no livro do Apocalipse a visão ali de João, que ele viu um anjo com o Evangelho eterno sendo pregado a pessoas de toda tribo, língua e nação. Nosso papel é pregar o Evangelho, que tem uma mensagem judicial, de juízo e de salvação, como também comentamos hoje pela manhã. Preguemos, irmãos, o Senhor converterá os seus. Ah, mas é pagão, é sacerdote pagão, vive no secularismo, no mundanismo, no materialismo. Eles vão ser reunidos. Os 144 mil estarão lá. Então, o Evangelho será pregado e Deus está, por meio disso, reunindo os seus, reunindo o seu povo. E também observamos aí no texto o modo como Jetro aconselhou Moisés, né, sobre esse governo plural. Era muita gente ali, mais de 600 mil homens, só de homens, fora mulheres e crianças. E esse é um trabalho, claro, que não pode ser cumprido sozinho. Nós que cremos em Deus devemos orar muito, né, pastores, presbíteros, a igreja do Senhor de modo geral, né, nós sabemos, irmãos, temos plena consciência de que das nossas limitações, né, que nós não conseguimos fazer sozinho todas as coisas. A nossa igreja prevê isso na sua Constituição, no seu sistema, nas atribuições, nas vocações da igreja, de pastor, presbítero, diácono, já prevê isso, embora a gente seja bem menor do que a congregação de Moisés, né, que era gigantesca. E nós precisamos, irmãos, então, compreender isso, orar pela igreja do Senhor, né, especialmente na nossa igreja aqui. Nós precisamos, sim, né, não estarei aqui, mas teremos eleição próximo ano para presbíteros. Precisamos de eleição também para irmãos para a diaconia. Precisamos ter uma igreja firme aqui na cidade, uma igreja bíblica, uma igreja fiel a Cristo. E precisamos também de uma igreja sadia, justa. Não só ter conselho, né? Não só ter pessoas nessas posições, mas também, como vemos aí no texto, observamos no decorrer do texto, né, de fato que justiça seja feita, e da parte dos membros também, da parte daqueles que não vão ter vocação, né, de presbítero, de ocupar uma função de governo, de juiz, respeito às autoridades, submissão e respeito também à nossa igreja, né? Ninguém, como já disse, né, alguém já disse, ninguém nos obriga a ser presbiterianos. Ninguém nos obriga, ninguém lhe forçou, né, a ser presbiteriano. Mas, se somos, né, sejamos honradamente, né? Respeitemos as autoridades, respeitemos o sistema de governo da igreja, porque é bíblico, porque é palavra de Deus. Ir contra isso é ir contra Deus na nossa visão presbiteriana, né? Contra o padrão de justiça bíblico, né? E o meu desejo, irmãos, para nós, né, para esta igreja, tão somente esse, como Moisés, né, disse, e lemos aí, né, que o Senhor vos multiplique mais e mais. Ou seja, Moisés não tinha problema, irmão, de dividir, não. Isso não veio à mente dele, né, no princípio. Ele teve que ter o conselho, Deus preparou isso. Mas você lendo os livros de Moisés, você vai perceber que não havia essa pretensão, não. Miriam e Arão tiveram inveja de Moisés, questionaram, até ficou leprosa Miriam lá depois. Mas da parte de Moisés não há nenhuma dificuldade com o partilhar o governo. A Bíblia diz que é um homem manso, né, humilde. Não há dificuldade nenhuma quanto a isso. Não deve haver dificuldade nenhuma para nós, crentes, ter essa perspectiva, né? Mas tudo de acordo com a palavra de Deus e as Escrituras. Então que o Senhor nos ajude, né? Que o Senhor sustente a sua igreja, levante autoridades oficiais,
que a disciplina na igreja também seja restaurada, né, que é uma questão de misericórdia para com os que sofrem, que justiça seja feita, seja aplicada, e todos nós, irmãos, ganharemos com isso. E isso aponta também, né, nos lembra da volta do nosso juiz perfeito, Jesus Cristo. E aí sim, lá tudo vai... A nossa justiça aqui é falha, sim. Os concílios erram, né, podem errar e erram. Mesmo que tentemos o melhor, não quer dizer que vamos ser perfeitos, não iremos. Mas Deus usa por misericórdia. E no final Jesus virá o juiz, e aí tudo será colocado no lugar, tudo será pacificado, os problemas todos serão resolvidos, né? Não se preocupe com isso, né? Façamos o que está no nosso alcance, com a dependência dele, e oremos pela igreja, irmãos, oremos pelo povo de Deus, né? E busquemos também, almejemos a justiça, porque a palavra de Deus diz: bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Então que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos abençoe. Amém. Irmãos, vamos orar? Oremos. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, porque podemos, congregados aqui, ouvir a Tua palavra, ó Deus, usar esse meio de graça, ser instruídos por Ti. Toda a Tua palavra é a Tua lei, é a revelação para nós, ó Pai. Sabemos que o Senhor fala conosco em toda a Escritura. Toda ela é importante, cada aspecto, cada passagem. O Senhor nos deu como revelação para aplicarmos a nossa vida, ó Pai. E além disso, ó Deus, foi o Teu propósito que nessa noite abríssemos esse texto e considerássemos, ó Deus, nestas coisas. Pedimos, ó Deus, opera com poder e graça, ó Pai, na Tua igreja. Ó Deus, edifica a Tua igreja. Tua palavra diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Ó Deus, levanta ministros fiéis, pastores, presbíteros, diáconos. Venha o Teu reino, ó Deus, sobre o Brasil, sobre esta nação. Purifica a Tua igreja, ó Deus, de toda corrupção. Nos dá amor, ó Deus, pela justiça. E olhar para Cristo, que sabemos apenas Ele é justo juiz, perfeito. Assim nos abençoa. Também pedimos pelo Brasil, pelos governos desta nação. Pedimos a Tua intervenção poderosa, ó Deus, sobre essa pátria. Ó Deus, o Senhor nos fez nascer nesse país. Aqui vivemos, temos nossas famílias, pagamos impostos. E o Senhor tem constituído autoridade sobre nós. Pedimos, ó Deus, é a nossa oração que o Senhor as converta, aqueles que não são crentes. Que o Senhor lhes dê oportunidade, que eles ouçam o Evangelho de Cristo em toda a palavra revelada, que eles possam atentar, ó Deus, ao que está ali no Salmo 2. Eles precisam beijar o Filho enquanto é tempo, para que não se ire. Tem misericórdia, ó Pai. E se não se arrependerem, ó Deus, pedimos, faz justiça, ó Deus, por amor do Teu nome, para o bem do Teu povo, da Tua igreja. Liberta-nos da tirania, de todo o mal, e tudo aquilo que se levanta contra a Tua igreja, ó Pai. E assim abençoa o nosso país, dando governos justos, tanto na questão municipal, prefeitos, vereadores, que temam a Ti, que queiram realmente o bem do povo, que cumpram suas vocações. Também pedimos pelo Estado, ó Deus, pelo governo estadual, também abençoa que eles possam cumprir suas vocações, que o Senhor também levante pessoas idôneas para esses cargos, e assim o governo da nação toda, federal, a presidência, os ministérios, o judiciário, o legislativo, as forças armadas, todos, ó Deus, que o Senhor coloque o Teu temor nestes corações, ao nosso pedido, que o Senhor use-os também para que sejam instrumentos para um governo justo sobre nós. E também nos dá sabedoria para saber quando não é justo, quando devemos antes obedecer a Deus do que aos homens. Dá-nos graça, nos prepara também, ó Deus, para que, caso isso seja necessário, sejamos fiéis a Ti até a morte. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos as graças necessárias para vivermos o que ouvimos. É no nome de Cristo Jesus que oramos. Amém.
Irmãos, vamos cantar mais um hino e depois deste faremos a oração final. Em seguida, impetrarei a bênção apostólica e entoaremos o tríplice Amém. Fiquemos em pé mais uma vez, meus irmãos. Hino 17. Senhor nosso Deus e Pai, te louvamos e bendizemos por mais um dia teu, dia a feira da alma, onde podemos buscar teu Filho, buscar o bem das nossas almas, ter comunhão com Cristo, através, ó Deus, da igreja, através dos meios de graça, da tua palavra, também, ó Deus, na nossa devocional, na nossa comunhão pessoal e familiar contigo. Abençoa, Pai, o teu povo, nutre, sustenta, conduz, ó Deus, cada um no teu santo caminho. E também pedimos a tua proteção, pedimos guarda cada um de nós nas nossas vocações, ó Pai. Também pedimos pela saúde, ó Deus, pedimos recuperação na questão da saúde. Pedimos pelo teu servo, ó Deus, nosso irmão presbítero Romeu, que está passando por esse tratamento tão severo. Dá sustento, ó Deus, ao seu organismo. Pedimos, ó Deus, a tua intervenção, ó Pai, que realmente isso venha contribuir para o bem da sua saúde, ao nosso pedido, e que ele venha, ó Deus, se recuperar plenamente. Assim, usa os remédios, o tratamento todo, para a tua glória, ó Pai. Também pedimos, ó Deus, que o Senhor abençoe esse momento final da gestação de nossa irmã Nath. Guarda ela, protege, abençoa, dá ela proteção também na hora do parto. Que o Senhor use os médicos e dá-lhe a tua graça, ó Deus, que ela possa, em meio a esse momento onde se submete a uma aflição, ter uma alegria muito maior, Deus, de trazer Felipe a este mundo, ó Pai. Assim também pedimos a Deus pela recuperação de Isabela, filha do nosso irmão diácono Gabriel, e todos que estão enfermos,
tanto enfermidades que aos nossos olhos parecem mais leves, uma virose, ou também irmãos, ó Deus, que têm lutas na sua saúde, questões mais graves, que precisam de uma intervenção, que têm orado a Ti. Pedimos, ó Deus, Jesus, Rei dos Reis, soberano, que tem governo sobre tudo e todos, sobre cada vida, aquele que é o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Pedimos, ó Deus, vamos a Ti, viemos a Ti, pedimos o Teu milagre, a Tua condescendência, a Tua intervenção, ó Deus, através dos Teus meios, ou diretamente, ou usando médicos. Mas pedimos a Ti que venha do Senhor aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus, a cura e tudo mais, que toda glória seja ao Senhor, e que o Senhor abençoe, ó Deus, aqueles que trabalham também no cuidado da saúde, que eles venham de fato ser instrumentos para o bem, que eles venham de fato ser uma bênção também para aqueles que necessitam, e venham realmente ter um compromisso com uma saúde verdadeira, uma saúde que visa o bem de fato do enfermo. Assim, ó Deus, abençoa nossa igreja, nosso conselho, abençoa o presbitério, esse final de ano, as decisões que serão tomadas ali, pedimos, confirma o Teu querer, dá-nos direção, abençoa a igreja também nesse mês de dezembro e janeiro também, que o Senhor prepare tudo, abençoa os irmãos que vão conduzir os trabalhos, vão trazer estudos, pregações, como vimos na pregação de hoje. Pedimos ao Senhor que capacite, ó Pai, levante irmãos aqui nesta igreja que possam contribuir, ó Deus, com esta obra, com este trabalho, que possam de fato, ó Deus, ser instrumentos Teus aqui, e que o Senhor também abençoe cada membro, que cada coração esteja sujeito a Cristo aqui nesta igreja, e que respeite, ó Deus, a igreja, o conselho, as instituições, e aqueles que o Senhor colocará aqui para conduzir, para orientar, para trazer a Tua palavra, que o Senhor prepare tudo, ó Deus, que o Senhor use e abençoe, e também prepare a vinda, ó Deus, do Teu servo, o pastor Ademir, que o Senhor capacite, use com poder, que ele possa ser instrumento Teu, que cada membro possa orar, respeitá-lo, submeter a Ele no Senhor, junto com o conselho, claro, com os demais presbíteros, que também pedimos a Deus que o Senhor continue sustentando, abençoando, levantando ministros Teus para o governo da igreja, ó Deus, para a função de presbíteros também. Assim, ó Pai, abençoa o nosso presbitério, abençoa o congresso que virá, usa o Teu ministro que irá pregar ali, sobre o tema da santidade, do avivamento, santificação, nas esferas da vida pessoal, familiar e pública, o reverendo Marcelo Crispim. Dá-lhe graça, ó Deus, prepara, ó Deus, o que ele irá falar, prepara os corações para ouvir também, e que o Senhor também dê condições aos irmãos se organizarem para estar participando deste congresso, e assim fortalece, ó Deus, o nosso presbitério, essa federação de igrejas aqui do Recôncavo. Pedimos, sustenta cada igreja, cada pastor e abençoa, Pai. Sustenta o nosso país, como já oramos, e pedimos a Deus, cada família aqui, cada um, guarda, protege, sustenta, dá o pão de cada dia, cada um possa Te adorar, Te servir, buscar o Teu reino, e que o Senhor possa providenciar as demais coisas, como a Tua palavra diz, que o Senhor diz que nos serão acrescentadas quando buscamos o Teu reino, em primeiro lugar. Te agradecemos porque nada tem faltado, ó Pai. O Senhor tem sido fiel, tem cuidado de nós, nos abençoa. Assim nos dá uma semana de paz, nos leva em paz, nos abençoa. É o que pedimos, oramos em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, irmãos, ide em paz, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão, as consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre todos vós e o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e sempre. Amém. Oh
Nós damos boas-vindas a todos os irmãos, amigos, visitantes, né? Encerramos esse momento de adoração pública. Irmãos, só alguns avisos. Estejam em oração, né, pelos irmãos enfermos, também nosso irmão presbítero Marcos e irmã Zuleide estão de viagem, orem também pelo seu retorno em breve. Por conta disso também estamos aí suspensos na questão do nosso cafezinho, nosso chazinho. Podemos ter, sim, claro, um momento de comunhão aqui depois do culto. Então eu peço aos irmãos que estejam orando também pelo nosso conselho. Por esse final de ano, o presbítero Marcos deve estar voltando, devemos ter a última reunião para decidir questões de cargo próximo ano, marcar a assembleia para apresentar o balancete financeiro da igreja. Então tem questões aí, né, de final de ano. A reunião do presbitério é do dia 15 a 17 de dezembro, e em acordo com o conselho, creio que eu já avisei, mas para reforçar o aviso, eu entrei em acordo com o conselho que seria melhor tirar férias em dezembro, melhor para a igreja. Para mim, na verdade, nem tanto, porque vai ter a reunião do presbitério no meio do mês e tal, então eu não vou poder fazer um planejamento mais longo, assim, de uma viagem mais longa, mas Deus está no controle. E eu creio que a melhor maneira, o melhor arranjo é esse, né? Então nós tomamos essa decisão. Pensei até em dividir esse período, mas acabou sobrando para esse momento aí de dezembro, ok? Eu estou informado também que o pastor Ademir ele vai tirar férias em janeiro, que é comum, né, para os ministros tirar férias em janeiro, e ele deve chegar em fevereiro. Então oremos pela igreja, certo? Oremos pela vinda dele, a chegada, esse tempo aí, que vai ter esse intervalo aí. Eu acredito que o conselho também talvez chame algum pastor para, em dezembro, trazer os atos pastorais, e em janeiro também. Então, o conselho ficar atento aí quanto a isso, né? Talvez uma oportunidade de chamar o próprio pastor Ademir, não sei, em dezembro, né? Ou outro ministro também, né, do nosso presbitério ou região, para pregar, né? Os irmãos terem a oportunidade também de ter outro ministro aqui pregando para os irmãos. Então, claro está, a critério do conselho. Ok? Irmãos, reunião de oração e doutrina na quarta. Eu tenho esquecido, né? Tenho dito na quinta, mas é quarta-feira. Então, é necessário, né, os irmãos estarem atentos. Às 18 horas temos a parte da oração, momento, 1 hora mais ou menos. Às 19 temos a doutrina. Nós estamos aí trabalhando o catecismo de Heidelberg. Ok? Então, são bem-vindos, né? Aqueles que puderem vir, venham para estar conosco aqui nesse trabalho público aqui da igreja oficial, orando pelo Estado, orando pelas nossas famílias, e também fortalecendo a nossa fé, aprendendo mais da palavra de Deus. Ok? Eu creio que são esses os avisos. Parece que Isabela precisa das nossas orações, ficou enferma, por isso que Gabriel não está aqui, né? Hoje à noite, nem veio pela manhã e nem agora à noite. Eu creio que é isso, ok? Com relação ao congresso, procure o presbítero Marcos, né? Dê o seu nome, é necessário, irmãos. E também não só as irmãs, né, que já têm o costume, já tem um grupo que geralmente vai as irmãs, mas a nosso PH, que por conta de algumas situações ela não tem tido uma atividade no correr desse ano. É interessante que os homens estejam lá, né, tanto para acompanhar as irmãs quanto para participar de uma eleição. Se o trabalho não andou esse ano, mas uma nova diretoria ali deve ser eleita do presbitério para que o trabalho ande. E os jovens também, quem puder, é bom estar lá e para ouvir as orientações do presbitério e tudo mais, ok? Irmãos, Deus abençoe, uma excelente semana a todos. Com oração silenciosa, eu me despeço à porta. Vamos na graça e na paz de Cristo. Amém.